Paz e graça, queridos internautas em Cristo Jesus. Hoje quero trazer uma palavra super abençoada para a sua vida, uma palavra de reflexão, uma palavra na qual você deverá parar e pensar. Afinal de contas, o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha dedicação nesta vida? Aleluia! E a palavra hoje nos fala no livro de Mateus, capítulo 6, aos versos 31 a 34. A palavra diz que em 31 não vos inquietais por aquilo que irão comer, por aquilo que irão beber, por aquilo que irão vestir. E no versículo 32 diz que pois os gentios procuram isso. Gentios significa aquelas pessoas que não tinham comunhão com Deus. Gentios significava aquelas pessoas, ou ainda significa também aquelas pessoas que não aceitaram a Deus como Senhor das suas vidas, nem a Cristo Jesus como a fonte de salvação. E a palavra aqui diz que Jesus ele diz que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que seguem o caminho das trevas, elas buscam isso dia após dia, e deixa um ponto, diz que de certo o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus ele nos dá a grande reflexão que muitas das vezes nós nos preocupamos pelo que comer, beber e vestir, e dedicamos a maior parte dos nossos sentimentos, a maior parte dos nossos pensamentos, do nosso tempo e do dom precioso que Deus nos deu, que é a vida. Aleluia! Sem a vida, irmãos, e a saúde, não podemos conquistar nem realizar nada, mas saibamos que a cada dia que Deus nos dá a oportunidade de vivermos e de termos saúde, é para fazermos algo muito mais importante. Dentre as outras que são importantes, existe aquela que é muito mais importante. A cada dia é uma oportunidade de fazer algo diferente. A cada dia é uma oportunidade de se aproximar de Cristo. A cada dia é uma oportunidade de começar de novo. A cada dia é uma oportunidade de iniciar uma nova temporada da sua vida em nome de Jesus. E a palavra diz que Cristo ele pergunta: vós não vos preocupeis tanto com isso, assim como os gentios se preocupam e buscam a cada dia? Você já parou para pensar que aquelas pessoas que não têm Cristo, elas trabalham arduamente dia após dia, a busca das riquezas, a busca de uma vida melhor, a busca de uma vida que quando ele sentar possa dizer: no momento em que vocês brincavam, eu me ocupei em ganhar tanto, eu me ocupei em ter maiores riquezas. Mas aqui Jesus traz a inutilidade de tudo isso, em dizer que o vosso Pai Celestial, a todos vós que professam em Cristo, a todos vós que decidem estar neste Evangelho, na minha palavra, em comunhão comigo, diz que Deus, o Pai, sabe de todas as coisas que nós precisamos. Ele sabe muito bem quando é que necessitamos de roupa, quando é que necessitamos do que beber, quando é que necessitamos do que comer. Diz que os olhos de Deus não estão tampados para que não possa olhar para as nossas necessidades. Aí você poderá ter a resposta, o irmão que diz: mas eu estou passando por isso, Deus, será que Ele está vendo o que eu estou passando? Será que Deus vê que preciso disso? Aqui encontramos resposta, e diz que Deus sabe de tudo quanto nós precisamos, sabe de tudo quanto nós necessitamos, mas devemos orar. E quando nós oramos, muitas das vezes a resposta não chega na hora, mas Deus sempre responde quando nos mantemos fiéis nele. Então diz que em primeiro lugar devemos buscar sim o reino de Deus. O reino de Deus é a salvação. O reino de Deus é um pacote na qual existe lá muita coisa, e uma das coisas que está no reino de Deus, ou seja, um dos subpacotes que está no reino de Deus, é a salvação em nome de Jesus. No reino de Deus, dentro deste pacote encontramos a paz, encontramos o amor, encontramos a alegria, encontramos, aleluia, a esperança, encontramos a fé, encontramos sabedoria, entendimento, muitas e demais outras coisas que encontramos no reino, que transformam e melhoram a nossa vida, trazem um novo aspecto, trazem um novo semblante, trazem uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então aqui a palavra diz que devemos dedicar a cada dia a nossa vida buscando o reino, buscando a Cristo,
buscando a Jesus, colocando Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus é dedicar o seu tempo, é dedicar, aleluia, o seu tempo para o estudo da palavra, para orar a Deus, para conhecê-lo mais em nome de Jesus, ter comunhão com os irmãos, praticar o amor, praticar a bondade, sendo humilde, sendo empático, colocando no lugar dos outros, também para poder sentir a dor que os outros sentem e a necessidade que eles têm naquele exato momento e poder ajudar. Isto sim é buscar o reino de Deus. Isto sim é andar segundo a palavra de Deus. Diz que buscai a justiça. Devemos ter uma vida justa. Existem aquelas pessoas que para alcançar as suas riquezas andam de uma forma injusta. Alguns foram entrando até nas palhotas a fim de entregarem seus filhos, a fim de jurarem pelos filhos dos outros somente para serem ricos, e desta forma são injustos. Mas a palavra diz que devemos ter uma vida justa, e andando nessa visão de Cristo, seguindo a palavra de Jesus, a Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir, diz que nunca nos faltará. E em todos os tempos, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, para todos os irmãos que têm se dedicado fielmente a Deus, sabem disso que estou falando. Eu sou a prova viva. Tenho a maior parte das minhas roupas, não são roupas que eu comprei, irmãos, mas são roupas que fui oferecido nos momentos que eu precisava de roupas. Aleluia, comida, o que beber. Tenho testemunhos de vezes que foi oferecido comida, foi oferecido. Então, Deus sempre me alimentou, Deus sempre me sustentou. Você poderá lembrar do povo de Israel no deserto. Deus os alimentou com maná, Deus os alimentou, aleluia, com as codornizes. E a palavra de Deus diz que em todos os dias que eles estiveram no deserto, a roupa deles não estragou-se e nem as suas sandálias estragaram-se, porque Deus sempre estava para cuidar do seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre cuida de todos aqueles que dedicam-se a Cristo. Busca o reino de Deus, busca Cristo Jesus em todos os dias da tua vida. É inútil deixar de buscar Cristo em primeiro lugar e buscar as riquezas. Quantos terremotos têm acontecido? Quantos ciclones têm acontecido? Quantas pessoas têm perdido as suas riquezas nesses terremotos, nesses fenômenos naturais? Só lembra, no momento das manifestações, quantas pessoas perderam as suas riquezas? Imagine que você não tenha Cristo. Imagine que a tua prioridade e a coisa mais primordial da tua vida eram as riquezas. Naquele momento a frustração entra, pessoas se suicidam. Mas quando você tem Cristo, você não se preocupará com tudo isso em nome de Jesus. Então nesta manhã, querido internauta, lhe faço esse convite. Coloca Deus em primeiro lugar, dedica a maior parte do seu tempo buscando a Deus, porque buscando a Deus estaremos amontoando grandes riquezas. 1000 vezes ter pouco com paz, 1000 vezes ter pouco com alegria. Existe muita gente que tem muitas riquezas, que tem muitas fazendas, mas não são felizes, não tem alegria, não tem paz consigo mesmas. Vivem inseguras de que a qualquer momento podem ser roubadas, a qualquer momento podem ser sequestradas, as suas riquezas podem ser confrontadas. Isso tudo é porque eles não têm Cristo no coração. Isso tudo é porque eles não buscaram o reino de Deus em primeiro lugar. Mas todos quanto têm o reino não se preocupam. Ainda que tenham muitas riquezas, não vivem seguros, porque sabem que a maior riqueza é ter Jesus no coração. Tenha Cristo, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Espero que este vídeo tenha te abençoado. Siga, curta este vídeo, coloque o teu comentário e não deixe de buscar a Deus em nome de Jesus.